Olá, espero que você esteja bem, com saúde, assim como todos os seus familiares. Pesquisando na internet, eu encontrei um PDF do J. Barbosa Rodrigues nos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esse PDF é o Vocabulário Indígena de 1894, volume 16º. E nesse PDF, Vocabulário Indígena, eu encontrei a palavra Poronguetá. E Poronguetá significa conversar. Em função disso, eu resolvi fazer uma série de conversas com pessoas comuns, como eu, como você, mas que podem contribuir muito com a sua rica história de vida, ora tratando de assuntos triviais, ora tratando de assuntos mais filosóficos. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado da postagem de novos vídeos. Eu tenho certeza que você vai se divertir, como também aprender bastante. Bora Poronguetá? Olá, boa tarde, eu sou o Marcos Paulo e estamos aqui em mais uma entrevista Poronguetá, que significa conversar. E hoje é uma grande satisfação poder fazer essa conversa, esse bate-papo com a minha amada irmã Marta Helena Alves Pinardi. Minha irmã é casada, tem 2 filhos, a Amanda e o Pedro, e tem uma neta, Manuela. A Marta é formada em psicologia e atualmente trabalha como gerente de uma grande instituição financeira. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Mar. Primeiramente, obrigado, viu, minha irmã, por conceder aí essa entrevista e num dia tão especial para mim, que é um dia antes do meu aniversário. Hoje é dia 16 de abril e amanhã, dia 17, vim aqui comemorar com a família da Marta, minha família também, esses 50 anos, meio século de vida. E ali atrás, vocês não estão vendo, mas está o Pedro, meu sobrinho, tem uma entrevista dele também, que logo mais eu vou colocar no ar. Obrigado, viu, Pedro, aí pela sua presença nesse dia tão especial aí para nós. E claro, começar agradecendo a nossa mãe, não é? Com certeza. Helena Coelho, que nos deu a vida, escolheu aí pela nossa educação e nós somos muito gratos, apesar dela fazer hoje parte já de um plano espiritual, né, minha irmã? Isso. Mas que a gente tem muita alegria de poder sermos descendentes dessa mulher tão forte e guerreira que é a Helena Coelho Alves. E o meu objetivo aqui nessa série de entrevistas chamada Poronguetá, que é conversar, é justamente numa conversa amistosa conhecer um pouco mais sobre alguns gostos e preferências das pessoas que por aqui passaram na entrevista. Então já teve aqui a Ellen, já conversou conosco, nutricionista, já teve aqui a Renata Ramos, já teve o Pedro e agora estamos aqui batendo um papo com a Marta. Marta, primeiramente, queria que você falasse para nós uma cor que você gosta muito e por quê? Eu gosto muito da cor laranja. Eu acho que assim, é uma cor que ela traz paz, ela traz uma tranquilidade, né? Quando eu uso essa cor, as pessoas falam: nossa, Marta, você fica muito bem com essa cor. Então é uma cor que eu gosto bastante. Às vezes eu vou nas lojas comprar uma roupa, eu tenho que tomar cuidado, que eu gosto bastante dos tons de laranja, de marrom. Estou até vestindo aqui o marrom. Então eu gosto bastante dessa cor aí alaranjada. Enfim, eu me identifico bastante com essa cor. Bacana, laranja. Então não esqueça, quando for comprar um presente para a mamãe, laranja, vai acertar, hein, Pedro? Tá bom? Verdade. E aí, gostaria também que você falasse um pouquinho para nós, assim, começando de uma maneira mais descontraída, para depois entrar nas questões mais filosóficas, né? Que você não vai escapar dessas perguntas filosóficas, não. Qual o seu prato de comida favorito e por que você gosta tanto? Então, eu gosto de um prato assim, um pouco diferente. Ele tem esse nome, antepasto de berinjela. Então, o que é o antepasto? É aquela berinjela que você faz ao forno, que você coloca algumas especiarias, você coloca pimentão, então coloca bastante azeite, né? Coloca bastante.
Então, eu gosto bastante. Ele é um prato que ele traz assim uma questão, um finalzinho meio amargo, assim, mas eu gosto bastante. E berinjela assim, é um alimento que a minha mãe, ela comia bastante, né? E eu aprendi a ter um gosto por alguns legumes um pouco mais amargos, né? E berinjela é um deles. E aí requintou um pouco, né? O antepasso de berinjela. Então, é um prato que eu gosto bastante, né? Quando eu posso, eu faço. A minha cunhada também sabe que eu gosto, ela me traz. Então, eu gosto bastante de antepasto de berinjela. De berinjela. E você falou que a nossa mãe gostava de alguns alimentos um pouquinho mais amargos. Acho que jiló ela gostava bastante Ela também, não é? gostava de jiló, quiabo, berinjela. E olha só, tem uma relação também, né? Eu sempre tive bastante problema com o estômago. E para o estômago é bom que você coma coisas mais amargas. E aí eu aprendi também, né, adquirir o gosto por esses legumes, assim, um pouco mais amargos. Então hoje eu posso dizer que é o meu prato favorito. E se a nossa, ela acabou de sair daqui, inclusive almoçou conosco, a nossa nutricionista estivesse aqui, ela ia aprovar. Com certeza, a Ellen ia provar. Excelente, Marta, bacana, viu? Agora eu queria que você relatasse um pouquinho para nós, para ficar registrado aqui nesse momento. Claro que ao longo da vida, a vida é muito dinâmica e podemos e devemos muitas vezes mudar de opinião, mudar de gostos e daí por diante. Mas se você contasse um pouquinho como que a psicologia entrou na sua vida? Como que apareceu esse gosto pela psicologia, a decisão de fazer uma faculdade de psicologia? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para nós aí, por favor. Então, eu sempre, assim, eu achei muito complexo o ser humano, né? Sobre todos os pontos. E despertava em mim assim, a curiosidade de entender por que as pessoas são diferentes, por que elas agem de maneira diferente, por que elas mudam de comportamento, às vezes, ou porque tem aquelas ideias fixas. Então, assim, isso me despertava curiosidade. É um dos pontos, né, que me levou à psicologia. O outro é também saber o que será que a psicologia estuda. Eu acho que, assim, para muitas pessoas hoje, né? Psicologia, se você fala, já vem logo aquela ideia, né? Estuda loucura, né? Estuda só quem é louco que a gente pode falar, a psicologia estuda as pessoas que têm problema de loucura, digamos assim. E eu tinha essa curiosidade de saber, nossa, o que de fato a psicologia estuda? O que eu vou aprender na psicologia, né? O que eu vou desvendar? E aí isso me despertou interesse e aí eu fui fazer um teste vocacional para confirmar se realmente era isso. E eu confirmei o teste vocacional e deu essa questão mesmo assim da psicologia, deu a questão também da pedagogia. E aí assim eu fui procurei estudar um pouco mais, procurei entender um pouco mais, né, o que se tratava. E aí eu assim me apaixonei, para falar a verdade. Se eu pudesse faria tudo de novo. Me trouxe algumas respostas, porque quem também estuda psicologia vai buscar algumas respostas em relação à vida pessoal e me trouxe algumas respostas também em relação ao entendimento do ser humano. E assim, é uma profissão apaixonante. Eu sou bem suspeita de falar. E você sabe que eu tenho uma paixão enorme por psicologia, eu sou formado em administração de empresas, mas eu também, assim que puder fazer uma segunda faculdade, eu espero ter tempo nessa existência para fazê-lo, eu faria com certeza psicologia, porque também tenho essa paixão e eu e você trocamos muito, né, ideias sobre a questão da psicologia, dos comportamentos, das crenças, dos valores. É uma profissão que, de fato, hoje, se eu estivesse com 17 anos e tivesse que escolher qual profissão seguir numa faculdade, com certeza seria psicologia. Ah, com certeza, né? E assim, há uns anos atrás, pensar uns 10 anos atrás, era uma profissão assim, não é que hoje ela seja melhor vista, né? Mas tinha muito tabu, muito preconceito em relação a esse curso, né? A esse tipo de estudo. Mas hoje, assim, felizmente, eu acho que é uma coisa que veio ocorrendo aí ao longo dos anos, uma visão diferente, uma valorização da profissão, até porque hoje a gente vê, o ser humano hoje, ele já sempre foi complexo, mas parece que ultimamente a complexidade vem aumentando e se faz necessário, né, profissionais que atuem nessa área, hoje mais do que nunca, né, questões referentes à pandemia, né, questões, na realidade, ao nosso próprio país, questões financeiras, questões de relacionamento. Então a gente vê uma tendência aí, felizmente,
para essa área, né? Tanto para conhecimento quanto as pessoas também valorizando mais a área da psicologia. Eu acho isso importantíssimo. O que você está dizendo eu acho muito, muito interessante, porque basicamente psicologia ela engloba todos os aspectos da vida humana. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Eu comigo mesmo, eu em relação ao outro, eu em relação à sociedade, psicologia financeira, psicologia comportamental, psicologia de relacionamento a dois, organizacional, clínica, jurídica, forense. E assim, nós, seres humanos, sempre temos algumas questões. A gente sempre precisa saber mais, conhecer mais. A partir de nós mesmos, né? A gente precisa primeiro se conhecer e às vezes você não tem esse entendimento de você, não entende algumas questões, não tem algumas respostas que eu mesma fui buscar. E aí depois a partir talvez de uma terapia, ou talvez de uma análise, talvez de um conhecimento do seu eu interior, talvez você consiga lidar melhor com você mesmo. Eu acho que a psicologia ela vem de repente elucidar, não que ela vá te trazer respostas, mas ela vem elucidar alguns pontos que muitas vezes a gente não sabe, né? Não tem conhecimento, não tem resposta. Legal. E se você tivesse aqui, é ao vivo que está sendo gravado, viu, pessoal? Então, ela também não sabe necessariamente as perguntas que eu vou fazer para ela. Eu tenho aqui uma cola, obviamente, que eu gostaria de perguntar, mas ela necessariamente não sabe o que eu vou perguntar. E aí, o que eu queria perguntar para você nesse momento, dentro da psicologia, se você tivesse que escolher uma área que você tem mais afinidade ou que você gosta mais de uma linha da psicologia, né? Porque a psicologia tem várias linhas, né? Então tem a psicanálise, que é Freud, tem Winnicott, tem Maslow, enfim, tem uma série de psicólogos. Assim, uma linha que você mais se aproxima ou que você tem mais identificação. Eu estudaria, Márcia, e me aprofundaria na psicologia cognitiva comportamental, né? Por quê? Porque hoje as pessoas, querendo ou não, elas são muito imediatistas. Então elas buscam respostas rápidas, né? Se eu chegar com uma pessoa que ela está com um problema pontual e falar para ela fazer uma análise, que é um estudo um pouco mais aprofundado do ser humano, talvez ela não faça, né? Então assim, trazer talvez uma resposta, uma mudança de comportamento, talvez algum tipo de resposta para uma questão emergencial, eu acho que talvez naquele momento, né? Talvez elucide algum problema e depois você vai para o campo da análise. Então, a psicologia cognitiva, comportamental, ela vai trazer uma mudança de comportamento para você. Ela vai te trazer uma visão diferente daquela questão que talvez você não tenha resposta ou não saiba como lidar. Que é uma questão emergente, que é uma questão que ela precisa ser resolvida naquele momento. É a mudança de comportamento, né? Através do teu intelecto, através de você perceber aquilo que precisa de uma resposta, de uma mudança, né? Você vai por este caminho. A psicologia comportamental ela trabalha muito com a questão assim de tarefas, né? Então, se você está indo por um caminho, então você vai tentar por um outro caminho, vai ver a resposta que ele te traz e vai tentar, através daquela mudança, resolver algum tipo de problema. E o que é interessante que você está falando desse imediatismo das pessoas atualmente, mas lembrar que por trás disso existe muitas vezes um sistema econômico, financeiro, capitalista, sim. Que também, de alguma maneira, está alimentando ou forçando com que esses comportamentos imediatistas se manifestem, porque tudo é para ontem, o número de tarefas cada vez aumenta mais, o número de tarefas, o número de compromissos, a questão do WhatsApp ou de qualquer outra ferramenta dessas online, redes sociais, todo mundo tem acesso à pessoa a toda hora e tudo isso vai gerando uma pressão enorme por resultados cada vez mais rápidos e que muitas vezes não condiz com aquilo que é da nossa natureza humana. Às vezes quer meditar, por exemplo, uma fruta, ela não nasce no pé de um dia para o outro. Sim. Uma criança, ela não cresce e vira um adulto de uma hora para outra, é todo um processo, mas muitas vezes até por causa de um sistema financeiro e econômico, por exemplo, aí o capitalismo, que acaba empurrando esse tipo de comportamento para todos nós. Não sei o que você poderia falar um pouco sobre isso também. Isso. Se você parar um pouquinho, né, para falar sobre as redes sociais, vamos pegar aí, de repente, o Facebook, né? O que as pessoas... Só um exemplo, é só um exemplo, né? E não que tenhamos nada contra redes Sim. sociais. De novo, Sim. É aquela questão que a psicologia, a filosofia, a psiquiatria vai colocar do equilíbrio, de Exatamente. Como se usa. E pelo que me parece, aí você pode dizer como uma profissional, não existe esse equilíbrio.
Exatamente, você tocou no ponto, Marcos, você tocou no ponto porque, veja, é só um exemplo, eu não tenho nada em relação às redes sociais, aliás, acho muito útil para todos nós, né? Mas se você for pegar só um exemplo, geralmente o que as pessoas mostram no Facebook? Elas vão mostrar as viagens, ela vai mostrar um momento feliz, ela vai mostrar um make dela diferente, um local que ela está de repente inusitado. Então ali vai mostrar situações, muitas vezes, que não fazem muito parte do dia a dia ou da realidade das pessoas. São momentos efêmeros, vamos colocar assim, mas que em 90% do nosso tempo não é aquele estado de alegria que a gente muitas vezes quer vender ou numa rede social e daí por diante. Exatamente. Então, e muitas vezes a gente passa um bom tempo na realidade, né, ali olhando o Facebook, vendo essas fotos de outras pessoas, mas que quando você volta para a tua realidade ou para a realidade daquelas pessoas, não condiz. Então, o que eu estou querendo dizer? Que, na realidade, há questões, muitas vezes, que elas ficam meio que mascaradas por essas redes sociais, né? E a mídia, muitas vezes, não fala. Porque, claro, atrás do Facebook também há uma questão ideológica, talvez puxada para finanças, né? As próprias visualizações. Eu tive tantas visualizações. Né? O que está por trás de tudo isso? Então, isso a gente precisa parar e analisar a influência dessas redes sociais. Se você for ver pesquisas, vamos pegar de adolescentes que ficam muito tempo nas redes sociais, por exemplo, no WhatsApp, né? Então se tornam pessoas muitas vezes com uma má concentração, pessoas muitas vezes irritadas, muitas vezes, né? Que tem assim pouco conteúdo. Então eu estou dizendo o excesso, né? O excesso dessas redes sociais. Entendeu? Como qualquer coisa na vida, né? Aquilo que eu acho que o ditado popular diz, que eu acho bem interessante. Entre veneno e remédio depende da dose. Exatamente. Mas é que se você for parar e pensar, a questão do equilíbrio, ela está muito distante, infelizmente. Então hoje as pessoas cada vez mais estão se afastando do convívio social, que eu acho que é uma coisa importante, necessária, e estão muito voltadas para redes sociais. Então, a questão do equilíbrio é fundamental. E as pessoas hoje, está faltando um pouco essa questão de equilíbrio. Está faltando bastante. Entendi. E é através do olhar do outro que nós também conseguimos nos enxergar. E aí, como você comentou, claro que também tem toda uma questão social da violência, tem toda uma questão social de uma série de fatores que também colocam as pessoas aí em ambientes mais fechados, mais particulares e que acaba acontecendo um pouco do afastamento social. E claro que ao extremo isso já vai virar uma patologia que a pessoa tem que ser tratada e daí por diante. Bom, já que nós estamos falando disso, eu também queria perguntar para você o seguinte, hoje, como que você vê que os filhos, a criação de um filho pode ajudar no amadurecimento de um ser humano? Você que é mãe de 2 filhos, como que a maternidade te ajudou nesse amadurecimento? Como que foi isso para você? É uma pergunta bem interessante, né? Enquanto você está na condição de filho, você tem um tipo de comportamento, de atitude em relação ao teu pai, né? A pessoa que te criou, que esteve do teu lado. A tua atitude, o teu comportamento, ele é um. Quando você passa a ser, né, na realidade, o pivô, então você é o pai, é você que vai participar do processo de formação, aí tudo aquilo que você aprendeu do teu pai, meio que a gente coloca ali na criação dos nossos filhos. Então, eu acho que assim, a questão de amadurecimento, de responsabilidade aumenta bastante, né? Ainda mais quando você tem consciência de que aquela pessoa que você está formando, você precisa preparar ela para um mundo. O mundo geralmente é um mundo hostil, né? E a questão do preparo é importante. E é um preparo, Marcos, assim, consciente. Porque você não pode, veja, na criação, na formação, você tem que ter uma coisa em mente. Então você não pode ceder demais e também você não pode prender demais. É a questão do mais, né? Então, como fazer isso? Então, hoje, alguns exemplos, por exemplo. Hoje, infelizmente, né, aí no grupo familiar, no convívio familiar, acontece muito. Então, os pais não têm tempo, muitas vezes, de educar os seus filhos. Até por uma pressão de ter que ganhar dinheiro, tem que trabalhar fora, fica a maior parte do tempo se ausenta do lar, porque tem que ganhar a vida, obviamente. Tem que ganhar a vida.
E aí, nesse caso, o que ele faz? Ele acaba suprindo, né? Ele acaba suprindo essa ausência, né? Muitas vezes, ou com celulares, ou não frustrando, fazendo tudo que o adolescente ou que a criança quer, né? Então isso daí hoje é um problema. É um problema que depois lá no futuro a pessoa não vai ter condições, de repente, de receber um não. Ela não vai receber um não vai ter condições de receber, porque ela não passou pelo processo de frustração. Da mesma forma, prender demais um filho, então deixar ele muito recluso, dentro de casa, não deixar ele ter suas próprias experiências, as suas próprias vivências, também lá no futuro também ele vai ter dificuldades. De relacionamento na vida, né, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola. Então, assim, a responsabilidade de hoje com a formação, ela é muito importante. E é claro, né, ainda os pais, eles são referência para os filhos. Ainda hoje, eu digo assim, pai não é aquele que simplesmente gerou, é aquele que cria, é aquele que consegue dar uma atenção, mesmo que distante, mas ele dá atenção, ele está acompanhando, ele se preocupa, entendeu? Com o desenvolvimento, com o crescimento, com um bom exemplo também, porque é difícil hoje falar papel de pai, tá? O pai, para ele poder cobrar, ele também precisa dar o exemplo, né? Então, são todas essas questões. A responsabilidade realmente de um pai hoje, ela é muito grande. Muito, porque se você for partir do princípio da criação, né? Quando você é criança, você vai muito atrás do pai. Então você depende, né, dele, do cuidado, da proteção, da segurança, de tudo. Conforme ele vai crescendo, vai se tornando adolescente, aí além da influência do pai ou da mãe ou do lar, ele ainda tem a influência externa. E se ele não tiver uma boa base de criação, a tendência de ele ser uma pessoa influenciável é muito grande. Então, precisa ter essa base bem estruturada, bem formada, o exemplo de pai, entendeu? O exemplo, saber o que esse jovem está pensando, conversar, escutar, futuros, estar atento aos detalhes, mudança de comportamento, uma irritabilidade, enfim. Isso, estar atento a isso é muito importante, faz toda a diferença. Entendi. Excelente. Agora, para poder quebrar um pouquinho, fala aí de um filme que você acha que marcou sua vida, que você gosta bastante, um filme que você assistiu, assim, que fez uma diferença na sua reflexão. Um dos. Isso, um dos, porque são muitos, com certeza. Né? Um que eu assisti, assim, que me fez refletir bastante foi Ghost. Do outro lado da vida. Ghost. Sabe? Exatamente, Ghost. Eu acho que é uma questão, assim, que nos intriga bastante, né? Não está no nosso controle, mas acaba intrigando porque você para refletir, né? Será que realmente esse corpo físico é tudo? Claro, pelo mundo espiritual ele não é. Mas o filme traz essa questão de você estar próximo, não fisicamente, mas espiritualmente influenciando. Então, na época, eu assisti esse filme uma vez, Quando você assistiu a primeira vez, foi no cinema ou foi na televisão? Que você se recorda? Eu acho que foi no cinema. Tá. Foi no cinema que legal. Ghost. Então, assim, ele te dá um choque na realidade, né? Porque o filme, ele relata uma pessoa que ela morreu de repente, ela se foi, mas ao mesmo tempo ela está presente ali, nas atitudes de alguma maneira, né? Então traz uma reflexão, né? O que tem? Na época foi assim, eu fiquei bem assim intrigada, né? O que existe na realidade, né? Após a morte, né? Após a morte física, né? Será que eu assim, eu fico imaginando, né? A gente não sabe o que tem lá, mas será que se eu for eu tenho condições de voltar ou não tenho? Ou espiritualmente eu posso estar presente ainda influenciando as ideias, os comportamentos? Então foi uma coisa que me intrigou bastante esse filme, o Ghost. Ghost, excelente. E já que você tocou nesse aspecto do filme, que puxou esse assunto, qual que você vê hoje o papel da espiritualidade no amadurecimento ou num equilíbrio do ser humano? Como tem sido a espiritualidade na sua vida, no que diz respeito a te dar um suporte para suplantar tudo isso que vivemos na sociedade moderna, e, né, que muitas vezes é cheio de conflitos, é cheio de guerra, né? Estamos agora com a guerra aí da Rússia contra a Ucrânia e vários outros conflitos. Esse, claro, não é o único. Enfim, tem vários conflitos acontecendo pelo mundo. Mas como que você vê que a espiritualidade ajuda você a conseguir lidar com tudo isso que acontece aí no nosso planeta?
É uma pergunta assim, bem interessante, falar dessa questão espiritual. Porque assim, para mim hoje, a questão espiritual, ela é tudo. Né? A questão espiritual, eu posso até assim, citar alguns exemplos. Por favor, fique à vontade. Eu vou citar alguns exemplos. E aí eu vou trazer aqui as minhas irmãs e vou trazer a nossa mãe na questão espiritual. Uhum, claro. Então, quando a minha irmã Márcia faleceu, eu não tinha assim, muito contato, né? Eu estava desviada, a gente tem uma formação aí cristã, né? Nossa mãe nos trouxe uma base cristã, evangélica. E assim, na adolescência, eu frequentava a igreja evangélica e tal. Depois eu acabei me desviando, acabei ficando no mundo e aí fui por outros caminhos. Em um determinado momento eu também fui budista, fui católica. Enfim, quando essa questão, assim, que foi uma questão que impacta bastante a perda de um ente querido, chega, e aí é que você vai perceber, né, qual que é a função da espiritualidade. O quanto é importante você realmente ter uma fé, uma crença que vai te dar uma base, um suporte num momento altamente crítico, que foi a perda da minha irmã Márcia, que era uma pessoa que, assim, claro, os nossos parentes e a esposa, a gente ama demais, e aí se perde, e ela morreu da maneira que ela morreu. Então, qual foi a minha reação? Eu vou falar da minha reação. Eu não tinha nenhuma base espiritual, né? Quando a minha irmã faleceu, eu fiquei muito mal mesmo, eu tive que procurar, inclusive, um atendimento psicológico. Inclusive, eu estava fazendo uma pós-graduação em psicologia hospitalar, que era com pacientes terminais, e isso foi um choque maior ainda para mim, porque eu já sabia o que ia acontecer. E aí eu não suportei, eu fiquei muito mal. E aí a gente começa aquelas indagações, por quê? Nossa, por que a minha irmã faleceu? Por que tinha que ser agora? Por que isso? Por que aquilo? A gente começa com esses porquês. E aí você fica parado nessas questões, né? Então, para mim não tinha muito sentido, eu não entendia que a vida tem um começo, um meio e um fim, e que o nosso papel é aceitar os desígnios, talvez, né? Talvez do universo, talvez de Cristo, enfim, trazendo a questão da espiritualidade, né? Que tudo tem um começo, um meio e um fim. E aí eu fiquei muito mal, tive que fazer terapia, fiz durante um tempo, tratei essa questão, né? Foi uma questão assim que eu tive que fazer uma imersão, eu tive que trazer a minha irmã para o presente, para mim, para poder falar para ela tudo que eu precisava falar, da forma como ela faleceu, enfim, foi muito impactante. Quando a minha irmã Vera veio a falecer, eu já tinha me convertido. Então, a minha visão, ela foi um pouco diferente, parece que trouxe um conforto. Saber que não estava no meu controle a vida da minha irmã. Eu sofri bastante, sofri muito, né, pela perda, pela ausência dela, mas aquilo me trouxe um conforto, porque ao invés de eu ficar com os meus porquês, eu coloquei todas essas questões, olha, não está no meu controle, eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, meu Deus, se a minha irmã partiu, se a minha irmã foi, é porque eu só preciso entender que chegou o momento dela e que não há nada que eu possa fazer, a não ser agradecer, né, a Ti pelos momentos que eu pude passar com ela, pelo aprendizado que eu tive com ela, e nisso eu estou confortável. Porque todos nós passaremos por essa questão. E é interessante, você está falando, desculpa interromper, daqui a pouco você volta para falar da nossa mãe também, desse suporte espiritual que está muito bacana que você falou. Eu acho interessante você estar falando isso de ter entregue nas mãos de Deus, mas poderíamos chamar aqui de qualquer outro nome que queira se dar, independente da espiritualidade, mas entregar nas mãos de uma força maior. E muitas vezes, conversando com alguns amigos meus, Marta, ou com pessoas que me pedem alguma opinião, eu costumo dizer justamente isso, para que as pessoas não peguem todos os problemas do mundo para elas, porque primeiro, nós não vamos aguentar. Exato. E é por isso que, usando a analogia de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez, foi justamente para lavar esses pecados, porque assim, independente de chamar de pecado ou não, mas a problemática que envolve a humanidade desde sempre é um peso muito grande. São coisas muito... São pesadas. A palavra acho que é essa. É muito pesado para um ser humano querer segurar. E é por isso que de uma certa forma, isso que você está falando é muito interessante. Porque, primeiro, esse é um dos aspectos da dimensão humana, que é a finitude. Mas lidar com esse aspecto já é difícil, imagina
toda uma carga de outras coisas que existem. Então, por isso que é o que você falou. Desse ponto de vista, você começou a entregar para a espiritualidade no sentido de poder te ajudar a lidar com aquilo. Exatamente. E que não está no nosso controle. Exatamente. Queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos, não está no nosso controle. Mas continua então. Então foi bacana. Então, quando a Márcia morreu, a nossa irmã, a primeira, você ficou mal, mas quando e estava fora da espiritualidade. Aí, quando a Vera veio a falecer, você já estava na espiritualidade e de uma certa maneira foi, entre aspas, mais fácil, entre aspas, lidar com a situação. Isso, lidar com a questão do luto e tudo mais, né? Porque uma coisa é você trazer os conceitos em relação àquele que morre, a você estar enlutado. Uma questão é você conhecer os conceitos, outra coisa é você vivenciar, né? E se torna realmente uma carga emocionalmente muito pesada. Porque quando você vê realmente a finitude do outro, você já se volta para a sua finitude. E se você não tiver uma compreensão do aqui ou agora, você fica lá. Ou ficar lá é ficar preso. Nossa, realmente amanhã eu vou partir para uma outra existência. Como é que vai ser? Você fica naquela questão. Sendo que aquela questão de finitude não te pertence. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Eu, na minha visão cristã, está na mão do Criador, está nas mãos de quem nos deu a vida. Então, aí você tira essa carga, como você mesmo falou, você tira essa carga de você, não está no teu controle. E aí da nossa mãe, que a nossa mãe sempre ela foi pai e mãe. Então, claro, os laços que a gente tem são muito fortes. E aí você se volta para aquela questão. Eu fiz tudo o que eu podia enquanto a minha mãe estava viva. Então eu fiz tudo o que eu podia enquanto a minha mãe estava viva. É claro que assim a saudade, a dor, ela é grande, Em partes leva coisas suas também junto, leva. Mas aí a outra aquela questão do desprendimento, não está no meu controle. Vou viver a dor, vou vivenciar a dor, que é uma dor assim, a dor de perder um pai, uma mãe, eu acho que é uma das maiores, Assim, talvez a do filho seja maior, mas graças a Deus não vivenciei a do filho, mas então vivenciei da perda da minha mãe. É indescritível. A perda da tua mãe, ainda mais quando é uma mãe representativa, é uma mãe que te influenciou, uma mãe que te ensinou, é uma mãe que já teve uma história de vida difícil, ela tem um impacto direto na sua vida. Também, assim, me cristalizou um pouco, me paralisou um pouco, mas eu acho que seria muito pior se eu não tivesse essa questão da espiritualidade. Um exemplo disso, quando a minha mãe faleceu, eu passei no médico, ela tinha uma consulta marcada com a minha cardiologista, e eu relatei que a minha mãe, que era uma pessoa que a gente realmente ama, tinha falecido, ela mesma falou: Marta, eu vou te dar um atestado de 15 dias, porque você não vai suportar. É claro que eu cheguei lá chorando, estava enlutada. E ela falou: você não vai suportar, eu vou te dar um atestado aqui de 15 dias. Ela me perguntou se eu queria ou não, ela me deu o atestado de 15 dias. Eu cheguei aqui na minha casa, aí eu falei: meu Deus, não está, eu não vou conseguir trazer a minha mãe de volta. Se eu ficar da forma que eu estou, que impacta bastante, natural, eu não vou conseguir lidar com essa questão. Então, assim, eu vou ficar com o tempo normal, que me é de direito pelo meu trabalho, e depois eu vou trabalhar, eu vou buscar forças. Eu preciso buscar força, porque é normal, a gente realmente fica muito impactada, uma pessoa que tem uma grande influência. E foi o que eu fiz, eu rasguei aquele atestado de 15 dias e eu voltei a trabalhar. E como que eu cheguei no meu serviço? Eu cheguei em pedaços lá, Eu já fui recebida na porta do meu trabalho, todo mundo entendeu, todo mundo veio me abraçar, e aí depois você lidar com o cliente que está na tua frente, que ele está percebendo a forma que você está. Então, isso foi cicatrizando também. Para cada cliente que vinha, eu estava ali trabalhando e chorando. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Dali eu arrumei forças, para poder continuar. E trouxe, porque muitas vezes essa questão da espiritualidade, e é normal, quando se parte alguém, a gente fica buscando o sentido. Apesar de não estar no nosso controle, ainda assim a vivência da perda, ela é muito dolorosa. Bacana esse aspecto da espiritualidade, como isso realmente ajuda a nos estruturar enquanto pessoas nesses percalços que são naturais aí da vida humana. Sim.
Agora, se eu perguntasse para você, assim, que você deixasse aqui registrado, né, nessa nossa entrevista, um momento assim muito gratificante que você viveu com a Márcia, um momento muito gratificante que você viveu com a Vera e um momento muito gratificante que você viveu com a nossa mãe Helena. Com a Márcia ela gostava muito de fazer almoço, né, de domingo, assim como era a tradição também da nossa mãe, e me convidar, né, pra gente passar lá os domingos. Então, assim, o que me deixava muito feliz era esses encontros, né? E a gente conversava bastante, a gente dava risada, a gente falava sobre coisas da vida. Então, eu acho que, assim, foi mais de um momento, viu, Mar? A Márcia, ela foi também a minha madrinha de casamento. Ah, que interessante. Né? Além de ser minha irmã, ela era minha madrinha de casamento e a gente procurava estar sempre juntas, né? A gente tinha bastante afinidade, não que eu não tivesse com a Vera, tinha bastante também, mas com a Márcia eu tinha bastante afinidade e, assim, foram momentos, assim, eram os almoços que ela fazia, também nos finais de semana, quando não era na casa da minha mãe, era na casa dela, onde a gente conversava, a gente dava bastante risada, tudo, então eram esses momentos, assim. Que ficaram bem marcantes para você. Ficaram bem marcantes, exatamente. Legal, e com a Vera? Com a Vera já tinha uma particularidade com plantas. Então, e a Vera, assim, o que chamava muita atenção, assim, eu gostava muito de levar pequenos mimos, pequenos agrados para a Vera, porque eu sei que ela ficava fascinada, ela gostava muito de coisas pequenas. Então, sempre quando eu estava indo para algum lugar, assim, por exemplo, no centro, ou algum lugar diferente, eu trazia uma miniatura para ela. Ela gostava muito de corujinhas, né? E cada vez que eu trazia esse mimo para ela, assim, de corujinhas, nossa, ela ficava encantada, parece que aquilo era um sonho, era uma realização. Quando não eram esses mimos, era questão de plantas. Então, assim, teve um dia que ela me colocou um desafio, foi muito interessante. Ela me colocou um desafio, era perto do aniversário dela, ela falou para mim, Má, eu duvido que você vai encontrar um antúrio chocolate. O antúrio é uma planta assim, muito bonita, que ela tem uma folhagem vermelha. Mas a Vera queria, porque ela queria um antúrio que tinha uma cor chocolate. E aí eu peguei e falei, nossa, onde que eu vou arrumar esse antúrio? Mas eu vou arrumar. E aquilo ficou pra mim como se fosse um desafio, né? Que era perto do aniversário dela. Eu falei, eu quero ganhar isso de aniversário. Desse ano eu não quero miniatura. Eu quero esse antúrio. E aí eu tirei um sábado, eu fui no Ceasa, né, aos sábados, lá no dia sábado de manhã no Ceasa, e consegui achar esse antúrio chocolate que ela queria, que é realmente uma planta muito bonita, ela é muito brilhosa, tem uma cor muito bonita, né? É uma planta que ela tem a folha dela, a flor dela, ela tem assim um amarronzado bonito. E aí eu consegui encontrar esse antúrio e trouxe o aniversário dela e ela ficou muito feliz, ela chorou, nossa, eu vou multiplicar, eu vou tirar mudinhas, eu vou colocar. Então, assim, foi um momento bem interessante quando eu consegui, era um desafio, né? Achar as coisas que ela me pedia, porque ela pedia tudo muito inusitado. Teve uma vez que ela me pediu também para mim achar uma coleção de xicrinhas, daquelas antigas em miniatura, que era tipo aquelas porcelanas, de irmã? É aquela eu não achei, não. Mas o antúrio, é aquela eu não achei. Ela falou, eu queria uma coleção daquelas xicrinhas. De porcelana, tudo que tem as xicrinhas, tem o bolinho, e onde eu ia procurava isso e não achava. E aí esse antúrio eu consegui, né? Eu consegui dar para ela, ficou muito feliz. E hoje eu tenho como se fosse, mas assim, que me lembra muito a Vera. É como se fosse um amuleto. Depois que ela faleceu, né, eu sabendo que ela gosta de coisas muito pequenas, eu estava num shopping uma vez, e eu achei lá, eu tenho até hoje comigo. Até hoje eu tenho comigo. Eu achei uma miniatura de uma negra. Que bacana. E é uma negra, assim, que quem desenhou aquilo, nossa, acho que tinha, assim, uma questão de detalhe, assim, impressionante. É uma miniatura, é uma negra que ela tá com uma saia, né, com os seios, assim, à mostra, e carregando aquelas tigelas de barro na cabeça. Mas é uma miniatura, mas se você olha no detalhe, você consegue ver o contorno do olho dela, um nariz muito fino, um brinco grande. E eu olhei aquilo, quando eu olhei aquela miniatura, eu falei, nossa, mas como me lembra, assim, as coisas que a minha irmã gostava. E eu comprei essa miniatura, essa negra miniatura,
é uma peça que eu gosto bastante. Toda vez que eu olho essa peça, eu lembro da minha irmã. Eu tenho até hoje, tá lá embaixo, guardada com muito amor, com muito carinho, né? Porque traz a lembrança da minha irmã, da Vera. E se você tivesse que falar assim, é claro que são muitos momentos, mas só para destacar um e deixar registrado de um momento gratificante assim, que você vivenciou, que você se lembra em relação à sua mãe, a nossa mãe. A nossa mãe, foram muitos. Muitos, assim, muitos momentos mesmo. Mas assim, um dos momentos mais gratificantes, sem dúvida nenhuma, era o aniversário da minha mãe. Era o aniversário dela, porque aí era um momento assim que eu parava tudo, né? Ela ficava meio esperando, né? Não só meu, mas dos filhos, né? Que fossem lá dar um abraço, enfim, que ligassem. E ela fazia questão de comentar no dia do aniversário dela quem ligou, quem lembrou, quem falou, se deu, o que deu, né? E a minha mãe, assim, ela, assim, claro, né? Uma vida muito difícil dela, né? Sempre uma vida, assim, muito difícil. E às vezes, assim, eu gostava de comprar uma coisinha para dar para ela, mas sempre, assim, se a gente pudesse levar alguma coisa em dinheiro, né? Para ela seria interessante. Então, o que eu fazia? Eu sempre comprava alguma coisa que eu queria comprar para ela e levava um mimozinho, né? Levava um envelopinho, levava um saquinho, levava alguma coisa, levava algum valor em espécie para ela, né? É dela isso daí, né? Era dela. Né? Não pela questão do valor, enfim, nada, mas pela representatividade que tinha para ela naquele dia, né? Então, ela ficava muito feliz, ela esperava, né? Aquele dia do aniversário dela, onde a gente ia lá, onde a gente ia dar um abraço, onde para ela sempre era um dia muito especial, né? Um dia sempre que minha mãe estava sempre muito feliz, a gente percebia nela que havia um sentimento de gratidão, né? Nela em relação aos filhos, em relação a tudo. Então, esse era sempre um momento gratificante, né? Eu sempre procurava fazer alguma coisinha diferente para minha mãe, né? E sempre o aniversário dela sempre foi uma data assim muito especial, que eu não abria mão por nada, assim. Excelente, viu? É gostoso poder conversar assim com todos vocês. Espero ter a oportunidade de conversar com outros membros da família também, justamente porque cada um traz na sua colcha de retalho um pouco do que foi a passagem dessas pessoas pela nossa vida. Sim. E aí nós podemos ir costurando essa colcha de retalhos de forma que a memória e o sentimento e a presença dessas pessoas estejam sempre vivos e vivas na nossa vida, na nossa lembrança. Como acho que disse o Aldir Blanc, se não me engano, ou o João Bosco falando do Aldir Blanc, a pessoa só morre quando morre a última testemunha. Então, por nós, esse vídeo vai ficar como testemunha, nós somos as testemunhas vivas e a nossa mãe está sempre presente e viva no nosso coração, no nosso pensamento e no nosso dia a dia. Se você tivesse agora que deixar aí, fala um pouco de um sonho que você tenha, seja um sonho pessoal, um sonho para a humanidade, um sonho... Me fale de um sonho que você tem e que ainda você não realizou e que pretende aí realizar ainda. Então, um dos sonhos assim, que eu gostaria muito de realizar é conhecer um país. Né? Fora do Brasil? Fora do país. E para o exterior? E para o exterior, sabe? Assim, eu tenho esse sonho de ir e assim de me aprofundar um pouco mais na língua inglesa, que assim que eu gosto bastante. Não, você sempre gostou, né? Sempre gostei. Isso é uma coisa que eu sempre admirei em você. Você chegou a estudar muitos anos. Fala um pouco disso aí para nós. Como é que foi? Eu estudei muitos anos, assim, tive muito contato, né? Eu comecei a aprender inglês, na realidade, com um nativo, ele inclusive era da Nigéria, né? E aí eu comecei assim na realidade, aprender, né? Porque no colégio a gente tem a base e depois você precisa do aprendizado, que a conversação faz parte do aprendizado mesmo efetivo. E aí eu tive esse professor nato, né, da Nigéria, e eu conversava muito com ele mesmo sem saber, e ele foi me ensinando, acho que eu fiz mais ou menos 1 ano, né. Naquela época eu conseguia falar quase fluentemente o inglês, me trouxe uma base boa. Depois eu fui para uma escola também de aprendizado, ali na Rebouças também fiquei um tempo lá aprendendo. Então, assim, e trabalhei também, né, numa empresa que era uma multinacional, e ali eu fazia o uso diário tanto do inglês quanto do espanhol. O espanhol eu aprendi, assim, no dia a dia, né, aprendi um pouco de espanhol. Mas o inglês, a gente recebia ligações diretas, né, dos Estados Unidos, eram conversas rápidas, tudo, mas quem fazia a recepção dessas entradas era eu, era recepcionista, né, e aí fazia a entrada, né, eu que recebia essas ligações e transferia, que eram ligações em inglês.
Então, eu sempre gostei muito da cultura inglesa, né? Então, eu tenho esse sonho, sim, de voltar. É claro que está um pouco nas minhas mãos, mas do mesmo tempo não está, porque eu ainda me vejo com muitas coisas acumuladas no dia a dia e às vezes eu preciso parar e falar, olha, eu vou fazer o que está no meu alcance, mas é um sonho. E o momento nem é propício também, no que diz respeito ao valor do dólar, no que diz respeito ao valor da libra. Vamos supor que você quisesse ir para Londres, por exemplo, né, língua inglesa, mas está meio proibitivo atualmente. E também com a questão da guerra na Europa, ali pelo menos ali do lado da Rússia, da Ucrânia, da Polônia, não está um momento mais propício. Mas se guardarmos um dinheiro agora, durante o ano 2022 e também 2023, muito provavelmente, é o que todo mundo torce, que não aconteça uma terceira guerra mundial e que ainda estejamos aqui, 2024 talvez seja um ano bem propício para que possamos fazer uma viagem dessa. Então, um dos seus sonhos é a questão de fazer uma viagem para o exterior. Isso. E também aprimorar a língua inglesa. E você ia falar mais alguma coisa? Isso, aprimorar a língua. Assim, são vários sonhos, né, Maia? Eu acho que a gente vive na realidade, né, em busca da realização desses sonhos. E eu acho que a gente tem que ter sonhos, né? Eu acho que isso faz parte da vida, tem que fazer parte da vida. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. E ainda que tardio, né, a gente realizar. Então, o meu é esse. Eu tenho 3, na realidade, né? Que são sonhos mesmo. Não, claro. Que é viajar para um país, né? Gostaria muito de conhecer Israel. Eu gostaria muito mesmo. Também tenho vontade de ir para lá. De conhecer Israel. Diz que é um lugar assim... pode dizer um lugar místico, eu não sei, eu não conheço. Mas diz que é um lugar diferente. Porque também tem toda a questão histórica lá, nascimento de Jesus, o sepulcro. Jerusalém é uma cidade que ela é representativa para 3 religiões, se eu não me engano, que é o cristianismo, o judaísmo, eu acho que o islamismo, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas enfim, são 3 grandes religiões que Jerusalém tem um papel muito importante. Israel também é um país que eu gostaria de conhecer. Você sabe que outro dia eu trabalho com danças circulares, todo mundo acho que sabe. Inclusive amanhã, dia 17, estaremos no Parque Trianon fazendo a roda lá gratuita, de maneira voluntária. E você sabe que outro dia eu estava refletindo por que talvez eu goste tanto da música de Israel e das danças. É claro que é uma música muito rica, tem muitas influências de judeus do mundo inteiro, com as diásporas que aconteceram. Então, por si só, é uma música rica, melodiosa e que normalmente a grande maioria tem um fundo voltado para a espiritualidade, enfim. Fala do Senhor, fala da Terra Prometida e fala de vários outros aspectos, enfim. Mas eu estava refletindo por que talvez eu goste. Provavelmente a nossa mãe ela trabalhou na casa de uma família judaica, a Marquesan. E talvez, ali quando éramos pequenos, eu estou aqui eu estou realmente extrapolando a reflexão aqui. Eu acredito que, quem sabe, seja na barriga dela, enquanto ainda estávamos no ventre dela, seja enquanto estávamos pequenininhos, quando ela nos levava para o trabalho, pode ser que ali ao longo do tempo a gente ficou escutando muito a música, e aí a partir hoje de maneira até inconsciente a gente goste tanto. Já disse, pela beleza, pela profundidade e pela vastidão da cultura que tem o povo judeu, e sua música, e sua cultura, seu teatro e daí por diante. Mas talvez no nosso caso pode ser que tenha uma influência disso pode também. ser. Como ela trabalhava na casa de uma... Dona Raquel, né? Na casa Marquesan, isso, Raquel Marquesan. Dona Raquel, entendi. Isso. Pode ser assim, nossa mãe trabalhou durante anos lá na casa, lá, né? E pode ser que aí, quando ela estava grávida de nós, pode ser, se nesse período ela estava trabalhando lá, a família Marquesan lá, ao escutar as suas músicas, da sua cultura, pode ser que a gente começou ali, mesmo que ainda no ventre, a gente já começou a ser influenciado por isso. E veja que eu me surpreendi aqui nessa conversa, porque eu nem sabia que você gostaria de ir para Israel, né? Porque Israel fala inglês também, até onde eu sei, mas ela é hebraico. Isso. Eu imaginei que você fosse falar que gostaria de ir para os Estados Unidos, ou mesmo para Londres, que eu citei já meio que te até induzindo, e você veio com essa surpresa que eu achei muito agradável, porque é um país que eu também gostaria muito de conhecer. Tenho muitos livros sobre Israel, acabei de ler um livro sobre empreendedorismo, Israel, Nação Empreendedora, estou com mais um lá para ler, enfim, então é bem interessante mesmo esse seu gosto. Eu outro dia fiz um tour lá, né, principalmente por aquilo que ficou, né, nas ruínas. Algumas ruínas foram recuperadas e se mantêm hoje, né, lá de Israel.
E assim, e parece que você traz a memória, né? Assim, coisas que aí você compara o que você lê com aquilo que realmente aconteceu, né? Parece que você traz a memória. Então, eu fiquei assim bem interessada mesmo em conhecer lá, né? Que hoje acho que é um dos países mais visitados do mundo, é Israel. Aí, deixa eu ir agora abordar um outro aspecto para que possamos caminhar também para o final da nossa entrevista. Se você tivesse que deixar um recado do ponto de vista para as novas gerações da nossa família, dos nossos sobrinhos e daí por diante, como que você vê o papel da educação na sua vida, na sua trajetória? O que a educação representa ou representou na sua trajetória de vida? Educação de uma maneira mais ampla, tá? Não só a formal da escola, mas educação de uma maneira mais ampla. Eu acho que assim, a gente vive hoje num país de terceiro mundo, né? Um país onde ainda a discriminação ela é muito grande, a gente sabe, e eu acho que a educação ela é um caminho hoje. Mas assim, a educação, acho que cada um tem que lutar pela educação, né? Hoje em dia tem várias possibilidades hoje de você ampliar os seus conhecimentos e tal, mas o que está faltando hoje muito para a nossa geração é buscar esse conhecimento. Estar disposto a ter o conhecimento, é lutar por ele, é procurar saber mais, é procurar pegar todo esse conhecimento que tem e aplicar na sua vida. Eu acho que para as gerações futuras hoje é ter esse start, sabe? O que eu vou buscar, o que eu vou aprender, sabe? O que vai ser útil na minha vida. Eu acho que isso é importante. Hoje em dia, eu acho que a questão do empreender está sendo muito falado. Eu acho que isso daí é futuro para todas as gerações, né? A questão do empreender. Sabe, assim, tornar dono do seu próprio caminho, do seu próprio destino, através da educação, através da luta, através do conhecimento. Eu acho que isso daí é uma coisa para as futuras gerações, mas infelizmente em contrapartida, né? Não há um incentivo, né? A gente sabe que tem ferramentas disponíveis no nosso país ou até fora dele, né? Pessoas que conseguiram, através da educação, conquistar o seu lugar, mas eu acho que ainda há muita falta de incentivo e muita falta do querer. Hoje em dia, infelizmente, o que eu vejo, né, no meu tempo, na minha época, eu fui atrás do saber, do conhecer, como que eu posso fazer para chegar lá? Eu fui atrás, né? Não tinha tantos recursos. Hoje tem vários recursos, mas esbarra com o quê? Infelizmente, com o não querer da nossa juventude hoje. Hoje os jovens querem tudo fácil, querem tudo na mão, querem tudo pronto, né? E não vão em busca. E aí acaba acontecendo o que acontece muito hoje, né? Não tem a questão do conhecimento, do saber, né? Não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar, não tem objetivo de vida. Então eu acho que para as gerações futuras é investimento cada vez mais na educação. É lutar por ela, é querer, é lutar, é buscar, sabe? É conquistar o teu lugar ao sol. Eu acho que hoje nós temos que conquistar. Hoje em dia, se a gente for falar hoje de hoje tem a CLT, hoje tem carteira, isso daí cada vez mais está saindo, né? Não vai existir mais. Eu acho que hoje você precisa ser dono do teu negócio, ter conhecimento, dominar o que você quer, sabe? Estudar para isso, buscar, se esforçar. Eu acho que assim, hoje, os jovens que estão fazendo hoje, digo jovem, né, porque a gente já está na caminhada, mas hoje os mais jovens hoje que estão fazendo isso, eu acho que estão se destacando. O que você está falando é interessante, que é aquilo que fala do intraempreendedorismo. Mesmo que eu esteja numa empresa de carteira assinada até o momento, que possa enxergar aquele espaço ocupacional como se fosse a sua empresa. Exatamente. Ou espaço ocupacional. E aí poder, claro, uma palavra da moda, performar, ter a performance de como se aquilo fosse seu, de forma que você possa garantir aquilo que é chamado hoje em dia, ou já foi chamado de empregabilidade. Mas é a tendência, né, Marta, como você falou, porque o capitalismo, ele vai percorrendo os espaços para tentar aumentar o lucro do capitalista. Exatamente. Ok? Do investidor ali, de que colocou o capital. E ele vai pelos caminhos que são possíveis para que se tenha esse retorno do capital investido. E
no primeiro momento, é redução de custo. E às vezes redução de custo passa por demissão de pessoas. Não estou falando aqui que nós concordamos com isso ou não, ou bem ou mal. O fato é o que a gente vê acontecendo na sociedade. Sim. Então, outra coisa, toda a tecnologia desenvolvida a partir da internet, algoritmos, nanotecnologia, o avanço tecnológico também está eliminando vários postos de trabalho. Exatamente. E se a pessoa não se qualifica, não tem essa educação necessária, também vai ficar deslocado dessa participação naquilo que é chamado de mercado. Então é o que você falou, pelo bem ou pelo mal, gostemos ou não, sinais de que caminha para isso. Exatamente. E para isso temos que nos preparar, temos que nos educar. E já falando nisso, você demonstrou agora recentemente um espírito muito empreendedor no que diz respeito a aprender música. Conta aí um pouco para nós, assim, para irmos já para a finalização da nossa entrevista. Como que despertou essa vontade sua de aprender a tocar um novo instrumento musical, aprender uma nova linguagem? Como é que foi isso? Então, para falar a verdade para você, para mim era um enigma. Música sempre foi um enigma onde, assim, eu, né, supostamente achava que eu não tinha condições de aprender a tocar um instrumento musical. Porque na minha adolescência, eu comecei, assim, a aprender a tocar violão. E eu não avançava. Falei, poxa, esse instrumento musical, eu acho que não é para mim. Eu não vou conseguir, é muito difícil, deixa isso pra lá. E aí foi passando o tempo, né? E aí você começa com aquelas indagações suas pessoais. Mas por que eu não consigo? Não, eu vou desvendar esse mistério aí. E aí eu comecei a me interessar, né? Eu falei assim, bom, mas se cordas eu tenho dificuldade, digamos assim, né? Ficou aquela barreira, ficou aquele preconceito, digamos assim, que eu não consigo. Eu falei, vou tentar então sopro, para ver se dá certo. E aí comecei a entrar em contato, né? Claro, assim, tem o pessoal lá da minha igreja, eles montaram uma orquestra. E eu via lá que a orquestra, ela começou de uma maneira, assim, muito precária. Então, quem começou também não só tocando, mas aprendendo. E aí você começa a ver a dificuldade. Nossa, mas todo mundo tem dificuldade para aprender. A música é um mundo novo, é um mundo diferente, onde você vai ter que saber estudar as partituras, saber o mundo da música para depois aprender a tocar um instrumento. É uma nova linguagem. É uma como nova aprender linguagem. a falar. É uma nova aprender linguagem. a escrever. Exatamente. E aí eu comecei a participar, falei, talvez, acho que eu consiga, talvez, né? Aquela coisa assim, será que vai dar certo? E aí comecei a participar das aulas teóricas. E aí comecei a estudar a partitura, comecei a estudar a clave, os compassos, o ritmo, a melodia. Eu falei, mas não é tão difícil. Mas será que a prática é? E aí foi indo. Aí eu peguei e desisti, em determinado período desisti. E aí aí comecei a pegar de novo. Aí muita insistência na igreja. Não, Marta, vai, todo mundo consegue, todo mundo vai, pega assim. Do que você gosta? Eu falei, qual o instrumento que você gosta? Engraçado que foi me feita essa pergunta. Qual instrumento que você gosta, que você acha bacana, que de repente te desperta uma paixão? Eu falei, o sax. Aí deve ser difícil, muito difícil tocar sax. Eu falei, deve ser difícil. E aí me veio assim, mas tudo, se você parar e pensar, é difícil. Vai da tua determinação, da tua garra. E aí eu falei, é mesmo, né? E aí começou a amadurecer a ideia. E aí eu falei assim, vou ou não vou? Ainda tava na indecisão. Aí teve um dia que eu falei, vamos lá, Teodoro Sampaio? Vamos lá? Quero dar uma olhadinha nos instrumentos musicais. E aí teve uma loja que eu fui lá, que era uma galeria, e tinha lá 3 sax. Aí eu cheguei, não sabia nada de saxofone, nada. Cheguei e perguntei pra dona da loja. Falei pra ela, mas o que distingue um do outro? Aí ela falou, Marta, é muito diferente. Um é tenor, outro é soprano, outro é barítono. Eu falei, não tô entendendo nada. Aí eu falei, chama alguém pra tocar. Falei pra ela, falou, olha, tem um cara ali da loja ao lado, tal, que ele toca. E aí ela chamou ele lá pra tocar, e aquilo foi uma coisa mágica. Porque ele pegou, ele tocou tocou outro e tocou outro. E aí ele falou assim, aí, você gostou? Eu falei, eu gostei. Aí ele falou assim, de qual que você gostou? Eu falei, eu gostei de todos. Né? Aí eu perguntei pra ele, qual que você escolheria? Ele falou, olha, Marta, eu escolheria com certeza o que tem uma melhor sonoridade. Aí eu falei, mas o que tem uma melhor sonoridade está muito caro. Ele falou, então você pega um intermediário e vai. Eu falei, então tá bom. Eu falei, eu gostei bastante. Eu falei, acho que... Aí eu perguntei pra ele, eu falei pra ele assim, qual que é o segredo? Né, ele tocava muito bem. Eu falei pra ele, qual que é o segredo pra você poder tocar sax? Ele falou, estudar. Aí eu falei, tá vendo? Tudo tem que ter dedicação, empenho, estudo. E aí eu falei, bom, vou levar. E
E aí eu trouxe o sax, né, aquele dia para casa, não sabia nem pegar no sax, não sabia nada. E fui aprender e aí tomei gosto, né? E aí agora já estou tocando, né, alguns hinos da igreja, tudo. Então, assim, tocar, né, aprender o instrumento é uma coisa fascinante. É uma coisa que realmente ela precisa da tua vontade, da tua determinação, da tua paixão, porque não é uma coisa fácil. Tocar um instrumento musical não é algo fácil. Mas é muito interessante isso, porque agora com a idade que você tem, eu vou fazer 50 anos amanhã, a medicina comenta que é muito importante mantermos o cérebro ativo, com exercícios e daí por exemplo. Então, por exemplo, recomenda-se muitas vezes jogar xadrez, porque xadrez você está sempre fazendo novas conexões, tocar um instrumento musical, tem gente que vai para o lado das artes plásticas, tem gente que faz sudoku, tem gente que faz palavras cruzadas, mas para quê? Isso seria, de acordo com algumas pesquisas, aí, os estudos médicos, uma maneira de manter o cérebro ativo, no sentido até de evitar algumas doenças. Se eu não me engano. Então, é muito interessante isso que você está falando, no sentido de que você, depois de uma certa idade, manifestou então essa vontade de aprender uma nova linguagem. É isso que eu estou querendo dizer, porque a música é uma linguagem. É uma linguagem. E assim, e é interessante você saber que você, com a idade, você passa a ter algumas limitações, ainda que inconscientes. Então, por exemplo, né, hoje é interessante, é bem interessante, porque hoje, em que grau eu estou de aprendizado, né? Claro, eu estou ali mais como iniciante mesmo, só que eu já participo da orquestra, assim, não no sentido de tocar, mas no sentido de ir para os ensaios. E ali eu fico no meio de duas que já tocam, duas bem mais novas, né? E assim, e os ensaios é meio que assim, você vai tentar tocar ali uma parte da música. Você começa tentando tocar uma parte. E tem que ir praticando, você vai meio que aos trancos e barrancos, mas você vai praticando. E aí você começa a perceber que, assim, para as pessoas que têm uma idade um pouco maior, o esforço delas é maior também. Por quê? Porque você não tem tanta facilidade. Então é dado ali uma partitura para você, você percebe que as meninas que estão mais novas, elas dão uma olhada ali e já conseguem meio que tirar a música. Então, assim, no meu caso, eu percebo que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas não é que eu não vá conseguir chegar lá, né? Eu preciso de um pouco mais de estudo, um pouco mais de esforço, é um desafio maior, você chega, mas a tua questão do esforço é maior, porque você percebe a tua capacidade, de repente ela, não é que ela começa a diminuir, de repente ela até se desenvolve mais, mas se você não colocar esforços ali, você acaba desistindo. Claro, e assim, não que eu seja um neurocientista, nada disso, muito longe disso, mas se nós formos observar, tem a própria constituição física e fisiológica do nosso cérebro no que diz respeito à plasticidade. E pensa numa criança. Uma criança, uma analogia, o cérebro dela é como se fosse uma esponja. Ele está aberto, não tem, né, para captar tudo. O cérebro de um adulto, desse ponto de vista, da analogia, ele já tem coisas cristalizadas, já tem algumas verdades, entre aspas, que ele já cristalizou. E claro que as preocupações hoje também já são outras, como um adulto. Uma criança, basicamente, que preocupações que ela tem? Brincar, estudar, se alimentar. Vamos colocar assim dessa maneira, sem desprezar as crianças. Sim. Mas um adulto, o cérebro dele, a mente dele já está voltada para várias outras responsabilidades. Exatamente. De outros graus, de outras magnitudes. E aí, claro, ele vai ter que tentar deixar isso um pouco de lado para então dedicar um pouco de esforço para esse aprendizado, enquanto uma criança basicamente coloca 100% do cérebro dela nessa questão, porque ainda as preocupações, entre aspas, que ela tem, e são legítimas, são de outra ordem. Então é o que você falou, realmente, eu acredito que um adulto ele vai ter que fazer um pouco mais de esforço. Porém, ele deveria ter já uma capacidade maior de concentração. Então, mesmo que ele faça um esforço se ele vai fazer um esforço mais concentrado, mesmo que seja durante um menor tempo, pode ser que ele aprenda mais. Exatamente. Enquanto a criança tem muita dispersão, apesar de ter um cérebro mais plástico, vamos colocar assim, enfim. É interessante, Má, e depois você vê o resultado, né? Poxa, assim, é um desafio, mas eu estou conseguindo chegar lá. Né? Isso é muito Tanto é que você já está tocando, e vamos falar, com quanto tempo você está com o sax na mão estudando? Você está o quê, há 6 meses? No máximo? Meses, então, 7 meses. 7 meses você está tocando, hoje você me mostrou aqui, você está tocando umas 10 músicas já, mais ou menos? Já.
uns 10 hinos. Olha que coisa Isso. fantástica. É bem interessante. Que aí você vê, poxa vida, e aí você tira aquela questão do preconceito, do tabu, já tem uma certa idade, mas será que eu vou conseguir? Será que vai... E tem um outro também que né? Desculpa te interromper, mas também tem gente que só acha que pode fazer alguma coisa porque teve o dom. Não, você simplesmente você decidiu em algum momento e já tá 7 meses tá tocando. Sim. Então também não fica preso a isso, eu não tenho dom, eu não tenho ouvido. Porque eu acredito que eu toco violão, você sabe, um pouco de violão, é o esforço, né, Marta? É a persistência. É o esforço, é a persistência, é o querer, aquilo que eu falo. Quando você coloca, não, eu quero fazer isso. É difícil, mas eu tenho vontade. Qual que é o caminho? O que eu tenho que estudar? Para onde eu vou? Quantas vezes eu tenho que estudar por dia? Ou quantas horas? Ou um pouquinho a cada dia? Então você vai absorvendo na experiência de outras pessoas também. Então eu jogo na internet, eu escuto um pouco, tenho procurado apurar um pouco mais o meu ouvido, né? Em função disso, você foi escutar outros tipos de música? Sim, música clássica? Escuto. Conta um pouco aí pra nós. Escuto várias músicas clássicas, assim, engraçado, né, assim, que você começa a distinguir o instrumento dentro da música. Então, assim, música clássica, música popular, rock também, né, então, às vezes eu tô aqui, assim, na cozinha, eu toco uma música, nossa, ó, o sax, né, e aí você começa a prestar um pouco mais de atenção nisso. E aquilo que dizem, você está educando o seu ouvido. Exatamente. Mas não porque você já tivesse um dom, nasceu com aquilo que é chamado de ouvido perfeito. Você vai educando. Quando eu comecei também a brincar com o violão de 7 cordas, eu comecei a enxergar o violão de 7 cordas dentro do samba, dentro do chorinho. Começa a ficar nítido no ouvido. Fica. Aquilo que talvez passava desapercebido, começa a ficar nítido. Olha lá o sax. Exatamente. E assim, eu não sei se acontece com você, mas, por exemplo, você vai tomando gosto. À medida que você consegue, né, de repente tocar alguma coisa, você vai tomando gosto. Poxa vida, olha, eu já sei isso. Então, deixa eu procurar aprofundar mais o meu conhecimento. E você vai apurando, né, você vai refinando, na realidade, né, teus conhecimentos. É muito interessante. Eu tô nesse ponto de refinar os conhecimentos. Legal, Marta. Foi uma satisfação enorme. Eu e a Marta, vocês não têm noção, gente. Quando a gente começa a conversar por telefone... É verdade. Alguém em algum momento tem que falar, vamos desligar, porque senão o negócio não para nunca mais. É assunto para tudo que é lado, vocês não têm noção. Mas assim, nesse momento agora, Marta, quero agradecer profundamente o fato de ter batido um papo com você, viu, minha irmã? Com certeza. Que eu amo bastante. A gente conversa tanto, né? Conversa bastante. Estamos ampliando cada vez mais a nossa cumplicidade no que diz respeito a dividir aí todos esses aspectos da vida humana, os medos, as alegrias, as resoluções de problemas. Então eu quero agradecer você profundamente, tá? Do fundo do coração. A recepção hoje aqui na sua casa foi um almoço muito gostoso, trouxemos a Ellie também, conversamos, fizemos uma ceia, um bate-papo e espero que amanhã o universo possa nos permitir estarmos juntos no Trianon para nos divertirmos um pouco com as danças circulares. Então, nesse momento, minha irmã, já agradecendo do fundo do coração essa cumplicidade, dizer que eu te amo bastante, tá? Como amava todas as minhas outras irmãs que já faleceram, mas como eu amo a Neiva também, que um dia estará aqui dando uma entrevista para nós, eu espero, o nosso irmão Sérgio. Mas nesse momento aqui, agradecer e desejar dizer para você e para todos o meu profundo amor e gratidão que eu tenho por você. Você sempre foi um espelho para mim, você sabe disso, né? Não, você sempre foi sim, você sabe disso. Você veio primeiro ao mundo, então começou sua caminhada primeiro e eu sempre me mirei em você. Sempre me mirei em você e quero deixar isso aqui claro. Mas se você pudesse deixar uma mensagem final para o público sobre o que você quiser falar agora, uma mensagem final da nossa entrevista aqui, tá bom? Eu que te agradeço, né, Mar, por ter essa iniciativa, né, de entrevistar aqui os nossos familiares, de repente assim, conhecer um pouco mais, saber dos gostos, saber de momentos da vida, né, que já aconteceram, que futuramente também poderão acontecer outras situações, mas eu só tenho que te agradecer também pela tua irmandade, né, pela dedicação, pelo amor que a gente percebe que você tem por todos, né, pelo cuidado, pela preocupação que você tem com todos. Talvez isso seja um legado também da nossa mãe, né, da nossa querida mãe. E é claro, com a partida das nossas irmãs, até da nossa mãe, a gente teve uma aproximação maior, né? E eu acho isso importante, eu acho que isso que vale, eu acho que assim, sabe, é o estar juntos na medida do possível. Você tem a tua vida, eu tenho a minha. Mas quando a gente pode, a gente conversa, a gente troca ideias,
né? E é muito importante quando você me passa, às vezes, coisas que às vezes eu preciso parar um pouco mais, refletir. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais, assim, voltada para a emoção, talvez você seja um pouco mais racional, e às vezes quando a gente conversa, você me traz questões pontuais que eu preciso parar e falar, nossa, o caminho é esse, né? E às vezes eu também talvez te trago algumas coisas que talvez possa ampliar. Talvez não, com certeza traz, com certeza traz. Possa ampliar, né? E assim, eu agradeço muito a sua cumplicidade, né? Toda a sua dedicação, teu esforço, a tua superação também, né? Você também é um exemplo de vida, né? Durante, assim, acho que a maior parte da sua vida, realmente você teve uma vida assim, um pouco mais reservada, talvez assim, fisicamente, né, um pouco mais distante, mas assim, espiritualmente, eu sei que você está muito presente aqui no nosso meio, sempre se preocupando, sempre querendo saber como estão as pessoas, o que está acontecendo, né, sempre procurando saber. Então isso para mim é assim, eu me sinto muito, muito grata mesmo de ter você como meu irmão, né? Uma pessoa assim que é exemplo, uma pessoa que dá um enfoque enorme para a educação, para as questões assim da vida da nossa própria raça, né, da nossa própria descendência. Eu acho que isso é importantíssimo, nós estarmos preocupados, e a preocupação que você tem também de levar isso para os nossos, né? Eu tenho certeza que se você pudesse, a gente estaria aqui numa roda com os nossos sobrinhos, né, que estão vindo aí para ocupar esse lugar que talvez hoje a gente ocupa, né, tentar mostrar para eles um pouco da nossa bagagem, mostrar isso para eles. Eu acho que é uma preocupação que você tem e é um orgulho para mim, né? Um orgulho, você sabe que você é um exemplo para todos da família. E eu só tenho que agradecer então por ter você como meu irmão. Eu que agradeço, viu? Então vamos terminar aqui com um beijo, um abraço, cuidado com os microfones. Obrigada, viu, Mar? Eu que agradeço. Por tudo, viu?